TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Expresso da Tarde. Fechamento do mercado com Sérgio Sanita. Fala, Sanita, tudo bom com você? Boa tarde. Fala, Medina, tudo ótimo e vocês aí? Fala, Sanita, tudo bem? Tudo certo, Tudo hoje mais. um pouquinho atrasado, só ajeitando os pontos, é aquilo, né, Sanita? Mudar IP e tudo mais, mas vamos juntos nessa para mais um fechamento de mercado. Por onde você inicia hoje, Sanita? Bom, vamos lá, para a gente ficar um pouquinho mais dinâmico aí, eu vou trazer o Ibov, índice futuro, dólar futuro, SPX, EWZ, mercados emergentes, a gente fala de todos de uma vez, depois a gente dá uma olhadinha no mapa de calor, e aí a gente volta com vocês para pedidos e setores aí que vocês estão recebendo pedidos, combinado? Beleza. Vamos lá então. O Ibov aí fechou com leve alta de 0,06, fechando aí aos 110.457 pontos. Um dia ruim, né? Dado que a gente estava subindo 1,18 na máxima, nós vimos aí perda da força, né? O volume foi fraco também, então nós tivemos um volume abaixo da média dos últimos 20 períodos, o volume foi de 22,3, enquanto nós temos aí a média em 24,8. Então nosso mercado continua fraco, falei para vocês aqui ontem naquele triângulo simétrico que nós estávamos vendo, estamos testando o fundo desse triângulo. Se nós perdermos aqui a região dos 110 mil pontos, a gente provavelmente vem testar novamente os 107 mil pontos, que é uma região importante, uma região de suporte relevante. Perdido aqui é o nosso próximo nível, 105 mil. Então, infelizmente, nosso mercado mostrou fraqueza, né? Mesmo com notícias aí positivas, né? A gente viu aí no Mover hoje notícias da probabilidade de um racionamento, a crise hídrica aí está diminuindo, né? Eu achei bastante importante essa notícia. Mesmo assim, o mercado não deu muita bola, a gente segue fraquinho. Olhando aí o fechamento do dólar futuro, o WDO FUT já está aqui na tela, a gente tem a continuidade do movimento altista que a gente falou ontem. Nós estamos rompendo a média de 200. Hoje nós abrimos em gap de baixa no dólar, mas fechamos em alta de 0,36 aos 5.501 pontos. Estamos vencendo essa zona de resistência imediata aí. E agora a gente aponta para a máxima de agosto, ali na região dos 5.532 pontos. O viés é de alta, a gente começa a ver aqui um canalzinho bastante importante, e essa próxima resistência aí, se vencida, pode trazer a um movimento que remete ao topo, né? Voltando para trás o gráfico aqui, a um topo de maio, onde que fica essa região? 5.603. Então, olha só, a gente já está falando de um dólar que até poucos dias atrás estava na região dos 5,30, a gente está falando em possibilidade de vir buscar os 5,60, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, se o mercado não melhorar. Então, realmente está complicado. O volume não foi nada relevante, foi 163 bi, né, mas o viés permanece de alta, enquanto a média dos últimos 20 períodos está no 176. E olhando o índice futuro, nós fechamos aí em leve queda de 0,09%. Então o Ibov fechou em leve alta, o índice futuro fechou em leve queda nos 110.300 pontos. O volume financeiro já foi um pouco mais alto, 485 bi, enquanto a média dos últimos 20 pregões está em 469 bi. Ou seja, a gente continua com o que a gente falou ontem, o viés de baixa para a bolsa, para o Ibov, para o índice futuro, e um viés mais altista para o dólar. E geralmente eles são, né, correlações negativas. Se o dólar está mais altista, geralmente nossa bolsa realmente está mais baixista, certo? Olhando agora o mercado externo, depois a gente volta aí para o mapa de calor, olhando o SPX, nós tivemos um dia de alta, né? Então foi surpreendente que nosso mercado não mostrou muita força, porque lá fora o dia foi bom. Alta de 1,05, fechando nos 4.345 pontos. Estava subindo mais, também devolveu parte do movimento. Na máxima do dia bateu 1,38 de alta, fechou com 1,05. A gente tem um viés baixista já agora no SPX, né, que era uma bolsa que estava fazendo máxima atrás de máxima, e desde aí do início de setembro a gente virou a tendência
de alta para baixa, estamos num suporte importante dos 4.300 pontos, não conseguimos voltar ali a negociar acima da média de 100 que perdemos ontem, e caso a gente não mostre força nos próximos dias, a gente começa a apontar para essa região dos 4.250 a 4.230 pontos. Então é importante que nós vejamos reação nos próximos dias na Bolsa Americana, especialmente para auxiliar nosso mercado a se segurar nessa região dos 107 mil. Caso a gente não veja essa reação, vai corroborar com a continuidade baixista aí do Ibov. Então vale prestar atenção nos próximos dias no mercado americano. Olhando os ETFs aí que representam o Brasil, os mercados emergentes, a gente tem no EWZ uma queda de 0,59. Por quê? Porque a nossa bolsa, né, fechou em leve alta, mas nós tivemos o dólar também altista, o que ajudou aí a underperformar o EWZ, queda de 0,59, fechando nos 31,86. A gente está testando essa região imediata de suporte, um pouquinho mais abaixo a gente tem 31,5, né, como uma região de fundo ali testada em março, e é uma região importante também. Se perdida, a gente começa a apontar lá para um fundo do início de março na faixa dos $30. Então não tá fácil aí para o ETF que representa o Brasil, né, um viés bastante baixista aí, e nesse curto prazo ainda mais pesado por conta de um dólar mais altista. Já os mercados emergentes fecharam em alta de 0,71% nos $49,94. Seguimos também no curto prazo já num viés mais baixista, e estamos testando essa região de suporte dos 49,5 aos 49,10. É uma região importante, vamos ver se segura aí, caso contrário, a gente remete para um fundo lá de dezembro do ano passado, para a gente ver aí que a gente está, né, praticamente em mínimas do ano. Se perdido esse suporte dos 49, a gente começa a apontar para os $48. Então o cenário não é difícil só para o Brasil, não. Os mercados emergentes, que tem uma pitadinha de Brasil, tem um peso maior para a China, também estão bem baixistas, numa região relevante de suporte. E agora dando uma pincelada, né, no mapa de calor aí, e aí segue com vocês, para vocês trazerem possíveis perguntas do pessoal ou alguma área de interesse aí, algum setor que vocês querem que a gente fala. A gente teve a alta hoje, basicamente, do Ibov se sustentada pela Petrobras, que foi bem hoje, alta de 2,19, e pelo setor financeiro, Itubi subindo 2,42, Banco do Brasil, destaque aí do setor financeiro, subindo 4,76, Bradesco também positiva, né, Itaúsa. Então foi o que segurou o Ibov. A gente consegue ver aqui, né, quedas expressivas, né, Natura caindo 3,70, BPAC 2,70, VEG 3,20, Cash 2,70, BID 11 mais de 3%, Banco Pan 6,40. Então tivemos quedas expressivas aqui que seguraram, né, contrabalanceou, e o Ibov fechou praticamente no 0 a 0 aí com uma leve alta. É preocupante, dado que a gente devolveu de uma alta de 1,18%, devolveu todo o movimento e fechou quase no 0 a 0. Maravilha, Sanita. Vamos seguir então com os papéis que chamaram a atenção, aproveitando que você trouxe esse mapa de calor destacando a Petrobras. Eu queria seguir primeiro com essas ações ligadas à produção de petróleo, né? Subir em linha com a escalada dos preços da commodity, Sanita. Então vamos de Petrobras, PetroRio e também a pedida aqui de ouvintes da 3Eg Petroleum. Vou colocar na lista aqui para a gente abordar aqui todos, né? Ficar direitinho aqui documentado, RRP3. Então a gente tem aí 3 empresas que subiram bastante, né? Petrobras, ela já vem de um padrão de reversão altista, que a gente chama de fundo duplo. Então esse W que a gente vê aqui, né? O papel fez um fundo, repique, foi testar o mesmo nível, rompeu aqui o alvo inicial 28,78, foi atingido ontem, e hoje, né, com a continuação da alta do petróleo, a Petrobras negocia em maiores níveis aí desde 2008, né, rompe ali a região dos R$29, que foi a máxima de janeiro, e está indo embora. O alvo 2 é 30,21, e a máxima histórica, ajustada por dividendos, obviamente, fica lá nos 31,65. Percentualmente falando, a gente está muito próximo, né? Temos aí mais 7,63% para buscar a máxima histórica. É provável que a gente busque nessa pernada? Eu não acho. A gente
se tiver uma correção nos próximos dias, pode abrir oportunidade para aliviar os indicadores e então, num zigue-zague ascendente, buscar esse patamar. Mas é uma empresa barata, é uma empresa sólida e que tem continuação, aí, a possibilidade de continuar no seu viés de alta. A gente pega as outras, as chamadas Junior Oils, né, empresas menores de petróleo, como a Prio 3, a gente vê que a alta foi muito mais expressiva. Desse fundo até o topo deixado hoje, nós tivemos uma valorização aí em 11 pregões de 52,24%. Realmente uma porrada, né? Mas já está esticada, já está um pouco eufórica, deixa um padrão que a gente conhece aqui como shooting star, atinge o alvo 2 do pivô, bateu certinho ali, né? Não conseguiu ir além, e agora correções começam a aparecer mais prováveis no gráfico, né? A gente tem um zigue-zague aqui, correções até a média podem trazer oportunidades de entrada para uma nova pernada. Se o petróleo continuar no viés de alta, sim, mesmo com correções de curto prazo, de curtíssimo prazo, nessas empresas a gente pode ver como uma oportunidade. Prio, então, está muito bem, muito forte nas últimas semanas. Desse fundo de setembro já subiu 52%. Desse fundo aqui, então, de agosto, o papel já subiu 70%. 3R ela estava um pouquinho mais atrasada, ela deixou um padrão como na Petrobras de fundo duplo, uma empresa também muito boa de fundamentos, tem espaço para continuar se valorizando, mas também ficou um pouquinho esticada. A gente vê que desse fundo aqui de setembro, do dia 20 até agora, ela se valorizou 44%. Correções podem trazer oportunidades para entrada, sendo que o topo dela de junho fica ali na faixa dos R$50. Então a gente tem espaço sim para essa valorização. Do fechamento de hoje até esses R$50, a gente tem mais 16,5% de potencial alta para o papel continuar. Mas lembrando, observando que ela ficou um pouco esticada, então correções nos próximos dias nos dão a oportunidade de se avaliar a entrada aí nessas empresas. E, Sanita, nossos ouvintes pedem aqui CVC, Embraer, e aí eu vou falar pra gente ir, então, de CVC, Embraer, Gol e Azul. Vou botar aqui, CVC, Embraer, Gol e Azul. Boa. Vamos lá. Começando com CVC, hoje queda forte de 5,90%. CVC estava próxima a romper aí uma retração importante de 0,618. Essa região dos R$24 se rompida denotaria que ela tinha bastante potencial para buscar o topo, lá nos R$29. Falamos dela ontem também. Né? Ela ainda segue num viés um pouco mais altista, dado que ela vem fazendo fundos e topos mais altos. Dá para a gente, inclusive, ler aqui um potencial canalzinho de alta se formando. Ela está numa região perigosa, né? Se ela mostrar aí força baixista, né, ver que ela caiu quase 6% hoje com volume acima da média. Então, se ela perder aí, especialmente a região dos 19,5, ela mata essa tendência de alta e aí ela pode iniciar um zigue-zague descendente, voltando a se direcionar para o fundo de agosto, na faixa dos 16,20. Ainda não perdeu essa tendência, mas vale atenção, dado que ela ameaçou começar uma pernada de alta, subiu forte aí na sexta-feira, 7,53, mas ontem caiu 7,04 e hoje cai 5,90, né? Com o volume, olha só, aumentando. Então a gente tem que ficar de olho. Perdendo essa região dos 19,5, ela mata a tendência de alta e sim pode iniciar uma pernada baixista até os 16,20. Embraer caiu forte hoje, 4,53. Contudo, olha só o volume, muito fraco, tá? A gente ainda está num viés de alta, ela está testando esse fundo, ela iniciou um pivô aqui, né, não conseguiu dar continuidade, é o segundo dia de queda, mas o volume fraco não traz muitas preocupações e mudança de tendência nesse curtíssimo prazo. Somente se perder a média de 21, que é essa linha azul, que hoje se encontra na faixa dos 22,20. Então, se ela mostrar força aqui mais baixista, perder essa média de 21, aí sim traz uma preocupação de curto prazo e pode buscar a média de 50 logo abaixo nos 21,20. Se ela voltar a mostrar força nos próximos dias, especialmente romper aí os 24,98, que foi a máxima de ontem, ela deve continuar aí zigue-zagueando e buscando o potencial alvo lá nos 27,60. Gol e Azul, a gente começa com Gol aqui com queda de 3,17. A Gol já perde o fundo anterior, a gente vê aqui um topo duplo, que denota a possibilidade de uma correção mais profunda aí, mas também a gente olhando o volume, a gente vê que nas quedas o volume foi menor, na alta o volume foi maior. Então, por enquanto, com a média de 21 subindo, a gente fica na expectativa. Se voltar a mostrar reação, a gente pode continuar indo a direção à média de 200,
que é uma região importantíssima de resistência junto com a retração de 50%, ali na faixa dos R$ 22,70. Agora, se a gente realmente perder essa faixa aí dos R$ 20, tá? 20 com 19,80, que é a média de 50, a gente pode trazer um viés mais baixista para testar o fundo que ela deixou ali na metade de setembro, que foi na faixa dos 18,30. Então a gente fica na expectativa, mostrando força nos próximos dias com volume forte, expectativa de buscar a média de 200. Perdendo essa região imediata dos 20 com 20 a 20 reais, a gente começa na expectativa mais baixista de buscar o fundo ali do dia 20 de setembro nos 18,30. E Azul, que não caiu tão forte hoje, mas também caiu 1,92% de queda. Veja que a Azul ainda não formou o padrão baixista que Gol apresentou, que é o topo duplo. Está em vias de ativar, mas está se segurando. Veja que a média de 21 períodos está bem ali, ó, bem em cima da região de suporte que ela está testando. Se perdermos a região dos 36,10, 36 reais, sim, há uma expectativa de virada de tendência. A gente pode começar um movimento para testar ali o fundo também do dia 21 de setembro, que foi na faixa dos 33,08. Então, muitas empresas aqui a gente fica na expectativa da continuidade altista, mas a gente precisa de volume e confirmação para isso, e outras a gente já tem um sinal amarelo aceso. Se a gente olhar o panorama do Ibov, a gente tem uma preocupação um pouquinho maior, dado que o Ibov mostrou fraqueza. Essas empresas, se nós não virmos a bolsa como um todo melhorando, a tendência, a probabilidade de a gente começar um viés mais baixista nelas também. Sanita, depois da queda de ontem, o índice financeiro hoje teve uma sessão de recuperação. Queria um destaque então para Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Vamos lá, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Itaú, né, que teve aí a cisão, né, das ações da XP, então tirou parte do valor dela, por isso que tem esse buraco aí no gráfico, né, hoje vai subindo 2,42, deixa eu até abrir aqui para ver no Profit se mostra um gráfico diferente, aqui fica melhor, né, aqui já está com esse ajuste da cisão. Bom, aqui a gente tem uma tendência altista, tá, no YouTube. A gente vê aí esse zigue-zague ascendente, a gente vai rompendo a média de 50, que é uma resistência imediata. E agora a gente fica livre para buscar o topo ali do início de setembro e o topo de agosto, nessa faixa dos R$26. Então hoje realmente foi o grande destaque, né, os bancos. A gente tem um padrão aqui que também não está tão fácil de identificar, mas dá para ter essa observação que é de um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de reversão altista, e a gente segue com uma probabilidade maior agora, mesmo com possibilidades de correção no curtíssimo prazo, para continuar rumo aos 26. Tá? Itaú era um dos bancos que estava mais fortes no mês de agosto, né, enquanto ele estava congestionado, os outros bancos estavam caindo, e depois ele não conseguiu se segurar, caiu junto também, mas ele está numa recuperação em V aqui, né? Caiu forte, mas está se recuperando forte. Então, sim, Itaú é um dos bancos mais fortes no curtíssimo prazo. Voltando aí para falar de Bradesco, Bradesco apresentou alta de 1,69 hoje. Veja que a reação de Bradesco não está tão contundente quanto de Itaú, né? Está mais fraquinho, está mais travado, mas também a gente tem a possibilidade de replicar essa pernada de queda aqui para cima. A gente já venceu a média de 9, que era a barreira imediata, a próxima barreira, a próxima média relevante, está ali na região dos 22,20. Então, Bradesco também mostrando força e melhora de volume. Veja que o volume caiu bem nos últimos 3 pregões. A gente sim tem a possibilidade, né, se vimos a partir de amanhã, quem sabe um Ibov mais reativo, mais forte, recuperação, e especialmente um volume mais contundente, a gente pode ver um repique de Bradesco até essa região dos 22,20, certo? Coincide exatamente ali também com uma região de fundo anterior ali de agosto. Então, Itaú está mais forte, mas Bradesco, se melhorar o volume, a gente tem uma perspectiva também de recuperação. E Banco do Brasil, que foi o grande destaque de hoje, um candle amplo, com baita volume, dobro da média. Banco do Brasil que estava travadinho nos últimos dias, né? Um pouquinho mais lateral, a média de 50 serviu como barreira aí na semana passada para o papel, hoje tem um tirambaço aí para cima, está testando já essa região dos R$31, né? Como resistência, foi topo ali do início de setembro, final de agosto, início de setembro, e aqui, caso a gente venha vencer esses R$31, confirmando esse candle de ignição altista, a gente pode replicar essa distância para cima, pelo menos para ter uma perspectiva,
tá? Um alvo lá nos 32 a 32,5, que é uma região que tende a funcionar como uma forte resistência, já que ela foi topo ali testado várias vezes no mês de julho e agosto. Então, sim, vejo um baita sinal em Banco do Brasil hoje. As bandas que estavam estreitas, né? O papel bem travadinho, começaram a se abrir. Se amanhã tiver confirmação superando a máxima de hoje, a máxima foi 30,78. A gente tem a possibilidade da continuação do movimento até esse range de resistência, 32 a 32,5. Foi o grande destaque aí de hoje. E, Sanita, o índice imobiliário da B3 teve perdas em meio à aceleração da curva de juros, então a gente pode ir de BR Malls, Multiplan e Iguatemi. BR Malls, Multiplan e Iguatemi. É um Isso. setor realmente muito complicado, né? BRML vai em queda hoje de 2,22, segue numa tendência muito bonita, né? Ah, mas como assim bonita se está caindo? A tendência é bonita. Para quem está short, está ganhando bastante dinheiro. A gente teve aí, né, o início do zigue-zague descendente lá em julho, e veja que na maioria das vezes ela é conduzida pela média de 9, que é a roxinha. Quando ela ultrapassa um pouquinho a média de 21, é a barreira que segura o papel. Então vai lá, repica até a média de 9,21, pancada para baixo. Repica até a média de 9,21, pancada para baixo. Hoje a gente teve um candle aí amplo, com baita volume. Estamos vindo em direção ao fundo de março, ali na faixa dos 7,78. Também, né, um fundo ali que foi de novembro do ano passado, nessa faixa aí dos 7,90. Então, uma região importantíssima. E olha só, a gente vai passando o gráfico, a gente vê também. Foi fundo lá em maio de 2020. Foi fundo lá no crash do coronavírus. Um pouquinho mais para baixo ali, até vamos traçar. Caso ele venha a perder esse 7,70, a gente pode buscar o 7,5. Mas veja que é improvável, tá? É improvável que a gente venha a perder de maneira direcional essa região, dos 7,70 a 7,5. Caso venha a cair reto nos próximos dias nessa região, é provável que ele se segure aqui e faça pelo menos um repique até a média, dado que o papel está esticado, está com sobrevenda. A gente olha aqui no FR, está abaixo dos 30, então se essa queda se prolongar para os próximos dias, é provável que se segure no 7,70, 7,5, mas realmente está muito feio, a tendência é muito baixista em BRML. Multi 3 não é diferente, a gente afasta o gráfico, a gente vê quase uma cópia do gráfico. A gente está testando essa região dos 18,60, né, que foi fundo aqui em março. Foi fundo ali na região de novembro, outubro, tá? Não chegamos ainda como BRML próximos ao nível do crash, mas nós estamos testando uma região também muito importante de suporte, a região ali dos 18,60 a R$18. Nos próximos dias, continuação da queda, pode denotar que ela vai se segurar nessa região. Não tem uma sobrevenda tão grande quanto o BRML, tá? A Multi 3 está um pouco mais forte, mas sim há espaço para a continuidade da queda, especialmente se perder esse suporte imediato nos 18,65, que foi mínima de março. E GTA, queda de 2,81, a gente está perdendo, né, um fundo imediatamente aí anterior, um fundo ali na região dos R$31. Perdemos hoje com candle amplo, queda de 2,81. O volume não foi muita coisa, foi 60% aí da média dos últimos 20 períodos, mas denota a continuação do movimento baixista. Então, caso a gente confirme amanhã realmente a perda desses 31, né, ou seja, se amanhã nós perdermos a mínima de hoje, que foi 31,76, muito provavelmente a gente vem testar a mínima de março também, como no caso de BMRL, como no caso de Multi 3, ali no caso de GTA é suporte na região dos R$25. Então todo o setor de imobiliário e malls são uns setores que realmente estão sofrendo demais, né, desde aí da pandemia e agora com a elevação da taxa Selic, os juros estressados, eles são que estão mais sofrendo aí no curto prazo, tá, Mari? Certo, Sanita. Muita gente participando pelo nosso YouTube, Sanito, Elias Martins, Lucas Barbosa, João Paulo Andrade, Danilo Nascimento, Thiago Cabral, também o Leandro e o Matheus, que não colocaram sobrenome, participando pelo YouTube, mandando sugestões. Ó, então eu separei aqui Uzi Minas, Via também, e aproveitando que a gente pediu Uzi Minas, também falar de Vale, ô Sanita. Boa. Vamos lá, então, colocar os Minas e Vale junto aqui, né, mesmo setor. Os Minas hoje teve uma queda de 0,38,
Contudo, apesar da queda, os em Minas ela já está mais forte, né? A gente já vê aqui um padrão de reversão altista, que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido. A barreira a ser vencida para ela conseguir efetivamente andar rumo ao alvo lá nos 18,20, 18,30, a média de 200. Essa média verdinha que serviu como barreira na sexta-feira, serviu como barreira ontem e vai continuar sendo barreira até que a gente vence essa região dos R$16,90 a R$17. Chamou a atenção que o volume foi muito fraco hoje no papel, ó, 50% do volume, tá mais travadinho, tá? Se virmos aí nos próximos dias um novo pivô rompendo essa média de 200, a gente continua com a expectativa altista para o papel. Se nós projetarmos, tá, nesse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, toda a possibilidade de ele replicar essa pernada, seria um belo alvo para o papel ali na região dos 20 com 20, 20 com 30, tá? Mas vamos aguardar um sinal mais positivo. Vencendo a média de 200, pode ficar bem legal os em Minas. Ela já está mais forte do que empresas muito mais sensíveis ao minério, como é o caso de Vale, como é o caso de CSN. A gente vê a Vale, queda de 0,72, olha só o viés da Vale. É muito baixista. A gente toca na média de 9, cai. Toca na média de 9, cai. Toca na média de 9, cai. Então, mesmo a recuperação do minério nas últimas semanas, né, o minério saiu de $220 para $90, ele se recuperou parte da queda, a gente não viu isso refletido no preço da Vale, certo? A gente teve, inclusive, há 3 semanas atrás esse martelinho, ele até fez um repique, mas onde parou? Na média de 9. Pancada para baixo, repique até a média de 9, pancada para baixo. Então, quando a gente tem uma tendência muito forte, muito definida, a média de 9 conduz perfeitamente a tendência. E para Vale, a gente tem um suporte relevante do 74,40 ao 73,5. Se perder aí, o negócio fica feio. Por quê? A gente olha no gráfico, nesse período de novembro a dezembro do ano passado, a Vale subiu reto, sem deixar uma região de fundo bem definida. Então, se ela perder essa região também, a gente pode levar a crer que ela pode cair rápido, dos 73,5 para os 66, 65 reais. Então, o cenário não está fácil para a Vale. Depois de todo esse rally aí, a gente estabeleceu um viés muito baixista no papel. E a Via, alta de 1,95, o setor de varejo está muito complicado, muito feio também. A Via vem desde julho na mesma pegada de Vale que a gente mostrou. Pancada para baixo, repique até a média de 9. Pancada para baixo, repique até a média de 9. E essa condição baixista, essa tendência está sendo aí direcionada. O papel vai perdendo mais de 50% desde esse topo, né? Deixa eu ver aqui. Ó, 53% já de queda para Vale desde do topo de junho, e o papel permanece com expectativa baixista, próximo nível de suporte aí, caso perca esse 7,60, 7,45, depois 6,87. Nada mudou na expectativa baixista da Vale, de Magazine e de todo o setor de varejo que está apanhando demais com esse estresse aí dos DIs, né, e com a inflação elevada também, que está fazendo bastante preço no setor. Perfeito, Sérgio Sanita. Sanita, obrigado novamente pela sua participação. Um grande abraço a você e até amanhã, hein, Sanita. Valeu, obrigado, gente. Prazer, valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.